E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Bom, iniciaremos a nossa aula dando continuidade, né, ao que foi falado na aula anterior, que é a urbanização, né? Prometi que ia falar sobre a urbanização brasileira, então vamos lá. Essa é a nossa aula 06, Urbanização Brasileira. Lembrando que para estudar essa aula é necessário que vocês tenham visto a aula Urbanização, né, de número 05. Bom, como se deu, né, então, a urbanização no Brasil? Ela se deu de forma muito rápida, principalmente num deslocamento que a gente viu, né, um deslocamento muito influenciado pelas indústrias, né, pela ida do campo para as cidades. Então, tem muito a ver com o que já foi estudado também anteriormente. Esse deslocamento ocorreu entre 1950 e 1990, até porque, em função, né, da modernização, as cidades meio que se tornam autônomas, então não fica tão concentrado assim como já esteve, né, no Sudeste, como a gente viu, como as atividades econômicas se concentram muito nesse eixo, né, do Sul, Sudeste, principalmente Sudeste, mas vamos retomar um pouquinho o passado. Em 1940 foi quando houve, né, o aumento das cidades, o Brasil estava mudando sua cara rural, passando a ser mais urbano, e aí construiu-se ruas, avenidas, foi instalada aí as redes de energia, as redes elétricas, né? O saneamento, bom, como eu mencionei, muito em função do êxodo rural, visto que o campo estava se modernizando, então as pessoas não só buscavam as cidades em função da expulsão, né, delas do campo para as cidades, já que não tinha emprego ou moradia, digamos assim, né, nesses campos do qual eram modernizados, mas também muitas em função de uma busca de melhoria de vida, né, de melhor acesso aos serviços, e vocês vão ver que acesso a serviços vai ser um fator fundamental que vai definir aí como as cidades podem ser, né, e assim como podem não ser para algumas pessoas de maior ou menor poder aquisitivo. Tanto que é justamente isso, em função dessa distinção de lugares que são é, mais concentrador de serviços e outros menos, que a gente vai ter uma concentração de riqueza, né? Em função desses lugares mais privilegiados, mais visados aí pela economia e pelos serviços sociais no geral. Logo, vocês vão ter também nas cidades muita desigualdade social. E tudo isso tem como peso muito grande o fato de que a nossa urbanização ela não foi planejada, ela só se deu, né, de forma desordenada, e é justamente em função de uma falta de planejamento urbano que muitas favelas começaram a surgir, né? Em muitos casos a gente ouve falar, por exemplo, que na cidade do Rio, conforme teve a abolição da escravatura, para onde foram, né, os recém é, negros que eram escravizados, mas que tiveram aí sua euforia? Para onde eles foram, né? Não deram um aporte, não deram uma moradia, então muitos, né, se localizavam aí nessas regiões próximas às cidades, mas em cima de morros, né? Tanto que a gente tem várias favelas aí nos centros do Rio de Janeiro como um grande exemplo. Não é só no Rio, isso é um fenômeno urbano em todo o país e em outros países também, sejam eles desenvolvidos ou subdesenvolvidos, né? Bom, e aí vem uma expressão chamada metropolização, que é justamente quando as grandes cidades concentram em espaços restritos as atividades econômicas. Isso faz com que, como eu já tinha dito, alguns lugares sejam privilegiados em detrimento de outros que ficam mais esquecidos aí, né? Isso faz com que muita gente busque esses centros na metrópole, tá bom? Por conta disso, né, a gente entende que a nossa urbanização brasileira ela é concentradora, ela exclui, né, parte da população e ela não é planejada.
E aí, com isso, surgem alguns problemas, alguns não, muitos problemas, como é o caso da poluição do ar e dos rios, né? Com a emissão de muitos gases poluentes, com dejeto, né? Que, que são colocados aí sem um saneamento básico, sem uma instalação adequada para que, né, o que a gente jogue fora seja destinado de forma mais sustentável. Isso não acontece. Normalmente não acontece, a gente vê muitos esgotos a céu aberto, né? Isso é um problema urbano também. A devastação de áreas verdes, né? As pessoas se localizam, constroem moradia em áreas que eram de cobertura vegetal e passaram a não ser mais, né? Sejam pessoas pobres ou ricas, né? As pessoas constroem casas sem considerar muito o meio ambiente, shoppings, mercados, enfim, vários tipos de construções também, né? Voltadas para o mercado. Falta de moradia, né? Isso faz com que muitas pessoas não só construam casas de situações precárias, mas vivam nas ruas, né? Pessoas em situação de serem moradoras de rua, isso também é um problema urbano, assim como a falta de serviços básicos, né, no geral, e a gente vê quando tem, né, é muito concorrido e aí são longas filas de espera, né, para você poder acessar um serviço de saúde, por exemplo, e a questão da violência, né, que justamente em função de não obter certos serviços ou certa melhoria de vida, que por vezes a cidade promete, as pessoas buscam formas ilícitas, né, ilegais de sobreviver, de buscar renda, de forma criminal, né? Bom, aí eu trago as questões urbanas propriamente dito. São termos que ajudam a gente a entender um pouquinho do que acontece. Macrocefalia urbana, macrocefalia, né? Aquela coisa que vai crescendo e vai inchando, que é o caso do inchaço populacional. Muita gente dentro de um mesmo espaço urbano, dentro de uma mesma cidade. Isso faz com que o oferecimento de serviço seja insuficiente para tanta gente, né? Então, isso é um problema. Especulação imobiliária, quando um terreno ele pode ter muito valor ou pode não ter muito valor a partir do que ele oferece, né? Se ele é bem localizado, se ele é perto de praia, se ele não é perto de praia, se ele é perto de lugares violentos, se não é, se ele é perto de hospital, escola, vias de circulação, como avenida, rua, se essas ruas são pavimentadas, tudo isso vai pesar muito em como um lugar pode ser ou não valorizado, tá? E a gente vê isso nas áreas centrais, né? Um lugar valorizado, visado e focado, né? Tanto que muita gente se desloca para as áreas centrais e as áreas mais periféricas, né? Aquelas afastadas do centro. Aí a gente tem um outro fenômeno que é chamado segregação espacial, que é justamente em função de ter lugares muito específicos, muito restritos, que são privilegiados desses serviços que eu falei, de lazer, de educação e de saúde, e isso vai definir o poder aquisitivo para quem reside nesse lugar, né? Não é qualquer pessoa que vai poder custear, né? Vai poder usufruir desse lugar, visto que ele se torna muito caro, né? Para se viver. E com isso a gente tem uma segregação porque acaba separando os lugares, né? Em função da sua qualidade de vida, digamos assim. A gente tem a periferização, que aí é o contrário da segregação espacial de lugares privilegiados, que são aquelas moradias em áreas periféricas, né? Áreas distantes, aquelas afastadas do centro, aquelas que não são bem vistas, né? No quesito da valorização imobiliária, também não são bem quistas na segregação espacial, justamente por serem ausentes de serviços, tá bom? A gente tem um outro fator que é a gentrificação. Quando aquela área ela é tão, mas tão valorizada que ela acaba expulsando as pessoas mais pobres que não conseguem sobreviver nesses lugares que demandam de um poder aquisitivo mais caro, né?
porque aí a gente tem digamos assim, um custo de vida muito maior do que essas pessoas podem pagar, né? Impostos mais caros, a água pode ser mais cara, os produtos do mercado podem ser mais caros, tanto que alguns mercados muito gourmet você acha nessas áreas mais ricas da cidade, e uns mais populares você já acha nas áreas mais periféricas. E aí, digamos que em um lugar que tem um pão de açúcar que vem produtos de outros países com alto valor, como uma pessoa, né, ganhando tão pouco vai poder fazer compras num lugar assim, né? Então, realmente são um conjunto de fatores que fazem com que o lugar ele expulse literalmente aquela galera que não consegue pagar para viver nele, tudo bem? E aí, por fim, a gente tem a verticalização. Verticalização é esse movimento aí de baixo para cima, de cima para baixo, né? Na vertical. Por quê? Porque isso representa a construção, né? Esse boom que tem nas cidades de construções de edifícios, de prédios, porque são construções com alto valor, né? Imobiliário e de especulação imobiliária. O que é especular, né? Especulação imobiliária é quando você constrói sabendo que, com o passar do tempo, aquele lugar vai tornar o seu prédio, o seu edifício mais valorizado, né? Justamente por estar bem localizado dentro das cidades. E não é um assunto, tá? No livro de vocês não está falando isso, mas eu trouxe aqui embaixo a horizontalidade, que já é aquele aspecto grupal, né? Aquelas pessoas que estão na horizontal, que estão próximas umas às outras, e em casos de algumas favelas, você vê uma horizontalidade mais desordenada, como eu já tinha falado anteriormente, que não seguiam um planejamento, que só foram se alocando por necessidade. Esse caso aqui do lado, até você vê, né, um certo planejamentozinho, ver as casinhas todas iguais, mas no geral elas se dão aí de forma contínua, sendo que e ao contrário a verticalidade se dá de forma, né, horizontal de cima para baixo. Isso fica perceptível quando a gente chega em centros de cidade, que os principais edifícios são esses arranha-céus, né? Bom, para hoje é isso, espero que vocês tenham gostado e um grande abraço.